Boa noite. Glória a Deus. Deus é bom. Vamos para a nossa aula de escola bíblica. Abram comigo as vossas Bíblias, por favor. Diga, Dona Nígia. Ah, pode ser. Desculpem lá, mas é só porque eu quero... Eu preciso de um versículo bom para... Hebreus capítulo 10... Hebreus 10, tenho aqui algo de bom da parte de Deus para ministrar a vocês. Nunca lemos este versículo. Versículo 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma quê? Mas o justo viverá da fé, e se o justo recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu acho que é o versículo, eu tenho outro para fecho, mas este é o melhor para abrir as hostilidades. Falávamos aqui antes de começar a escola bíblica, João Batista. Há dois elementos na Bíblia que, quando se falam neles, fala-se com desdém. Elias e João Batista. Porquê? Porque um era rijo, duro de palavras, aspecto rude, barba por fazer, se calhar tinha monocelha, não sei. E vestia peles de animais e tinha uma dieta assim muito peculiar, nomeadamente João Batista, que diz que comia mel silvestre e gafanhotos. Umas vezes na brasa, outras vezes no carvão. Grasshoppers on carven, nunca provei na vida. Sardines on carven, já. Agora, grasshoppers, nunca. Estou a brincar, mas quero falar a sério. E porquê é que se menospreza? Porque, principalmente João Batista, é chamado a voz do que clama no deserto. Tipo, fala para aí que eu... Estão a perceber? Mas não foi isso, não foi essa a intenção de Jesus. A voz do que clama no deserto é a mesma coisa que dizer assim, usando palavras de Jesus. O meu Pai esteve em silêncio convosco por 438 anos. E eis que agora usa-se deste para ser a voz que volta a clamar do deserto aos vossos corações. Porquê é que o rejeitaram? Porque o discurso dele não era apetecível. O discurso dele não era aquilo que os fariseus, os saduceus ou os essênicos queriam.
Porque o que eles queriam era o discurso que Jesus disse que daria àqueles que forem obedientes, que é: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te vou colocar. Mas não era o que estava a acontecer. Agora vocês dizem assim: mas Deus esteve em silêncio por 438 anos. Sim, zangado com os sacerdotes, zangado com o povo. E o último grande discurso que está descrito em Malaquias capítulo 1, 2 e 3, 4 já é ele com a sua ira mais aplacada, mas o 1, 2 e 3, ele é muito duro com os sacerdotes, principalmente com os sacerdotes. E depois, a partir dali, porque as pessoas pensam que há um período e depois vem Malaquias e só depois é que vem o resto. Mas não. Malaquias é o último e depois são 438 anos de silêncio. Também vos quero dizer que não era a primeira vez que Deus estava tanto tempo em silêncio com o seu povo. A primeira vez que Deus esteve em silêncio foram 431 anos. E foi quando o povo foi para o Egito, por um tempo. E acabaram por ficar lá porque a terra dava coisas boas. Terra de Gozan. E vocês podem não acreditar, mas ao fim de 400 anos, eles já eram mais numerosos do que os próprios egípcios. E enquanto o egípcio era franzino e pequeno, os hebreus que nasciam na terra de Gozan eram altos, entroncados e fortes. Mas, no entanto, o que é que aconteceu com o povo da terra de Gozan, que era o povo de Deus? O que é que lhes aconteceu? Foram feitos escravos. Então, o mais fraco escravizou o mais forte. Vou repetir. O mais fraco escravizou o mais forte. O que é que isso me mostra? Que eu posso ser o melhor. Eu posso ter todas as capacidades, todas as condições. Posso ter dinheiro. Posso ser super inteligente. Mas se eu não ouvir a voz de Deus, eu vou ser tão escravo quanto todos os outros. Vocês compreendem o que eu estou a dizer? Compreendem? Pronto. Andamos para a frente e entramos no tempo de Jesus, porque o Novo Testamento começa no nascimento, não na morte. No nascimento. Porquê no nascimento? Porque é o princípio do cumprimento das profecias. As profecias não é com a morte, é com o nascimento. A morte é a continuação. Ok? Pronto. E quando há o nascimento de Jesus, aquele que é a voz do que clama no deserto, ou seja, o último profeta do Velho Testamento, é João Batista. João Batista nunca chegou a ser um servo do Novo Testamento. Ele representava ainda as coisas do Velho. Porquê? Primeiro, porque apesar do espírito dele ter reconhecido o Espírito de Jesus, quando as mães se encontraram, Maria e Isabel se encontraram, diz que os bebés saltaram na barriga. E não foi saltar à corda com os intestinos da mãe. Foi mesmo o espírito que se alegrou. Reconheceram-se. Estão a entender? Uau, glória a Deus, estás aí, fixe, estás no quentinho. E devem ter crescido mais ou menos juntos, que eram primos. Mas, no entanto, um tinha uma chamada diferente do outro. E um começou primeiro e o outro começou depois. E um foi batizado nas águas e no Espírito Santo pelo outro. O que é que isso nos ensina e nos mostra? Primeiro que tudo, nós precisamos uns dos outros. E que não há ilhas, não há ninguém independente. E todos juntos precisamos de Deus Pai e do Espírito Santo de Deus e de Jesus Cristo e da sua palavra. Depois também aprendemos outra coisa muito importante, que é, pela segunda vez na história, eu posso ser o mais forte, o mais inteligente, até posso ser o pioneiro. Mas se eu não acreditar piamente naquilo que Deus falou,
eu vou ficar escravizado. E foi o que aconteceu com João Batista. Ele tinha tudo para dar certo. E porquê é que deu errado? Porque ele duvidou. Aquela questão dele enviar, é que ele nem sequer foi ter com Jesus. O pastor, mas ele não foi ter com Jesus porque já estava preso. Mas aí é que está. É que a circunstância adversa é que levou à dúvida. Por isso o apóstolo Paulo, graças a Deus por este homem, escreveu em Romanos 8, 28, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Daqueles que andam pelo Espírito e não pela carne. Tudo. Não é só as coisas boas. Então, mas quando eu tenho uma doença, irmãos, a doença, normalmente a enfermidade ou a crise financeira que assola a nossa vida, ou o momento mais frágil na família, só tem um propósito, refinamento. Refinamento. É porque de alguma maneira eu estou a menosprezar a minha esposa ou o meu marido. Porque de alguma maneira eu estou a menosprezar o dinheiro que Deus me dá. Daí vem a crise financeira. E de repente eu comia lagosta todos os dias e agora como baratas, que é a mesma coisa, só que um anda na terra, outro anda no mar. Vem a doença, pastor, mas Deus não me dá doenças a ninguém. Pois não, mas Ele deixou Jó ter a vida por um fio. Porquê? Porque foi como com Jesus. Está escrito em Isaías 53. E fez-me muita confusão durante muitos anos, igreja. Porquê que estava escrito em Isaías 53? Ao Senhor agradou-lhe enfermá-lo. Porquê que Deus teve prazer em enfermar Jesus? Para o fazer humilde? Não. Porque Ele pôs nele todas as doenças deste mundo, toda a maldade, toda a escória, todo o ódio, todas as trevas que estão em nós. Não há relato nenhum na história de Roma. E olhe que Roma crucificou até ao fim os seus criminosos, até ao fim do império. Ok? Não há um único relato de um homem crucificado que tenha durado 3 horas como Jesus durou. 6 horas. Todos duraram 3 dias, 4. E quando chegava ao fim de semana, porque ao sábado eles respeitavam, não podiam fazer nada, quebravam-lhes as pernas para asfixiarem. Naquele dia, naquele período com Jesus, como a Páscoa estava-se a aproximar, eles iam para quebrar as pernas a Jesus, mas repararam que ele já estava morto, ao fim de 6 horas. Porquê ao fim de 6 horas? Ele levou 39 chicotadas. Não. Ele perdeu o sangue todo do corpo. O corpo tem capacidade. Nós temos um órgão chamado baço. Tem capacidade para criar sangue novo em nós. Portanto, não. Ele morreu em 6 horas porque a sida estava nele. O cancro estava nele. E não me venham dizer que não, porque está escrito. Todas as enfermidades caíram sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos curados. A poliomielite, o sarampo, a varicela. Imagine toda esta saraivada de doenças a cair no corpo dele ao mesmo tempo. Como é que ele aguentaria? E como é que ele aguentou? Porque ele tinha que cumprir o plano do Pai até à perfeição. Ora, nós, às vezes, abanamos um bocadinho com 37,5 de febre, que não existe. Fica já a saber que 37,5 não é febre. Mas com 37,5, 2 Benaruns pela goela abaixo. Domingo já não vou. Ficar em casa. Vocês estão a perceber?
E o que é que me vale a mim ser perfeito? Ter um bom aspecto. Olha, Apolo. Apolo foi ensinado pela mãe de um dos colaboradores de Paulo. E era bonito. Olhos azuis, loirinho, provavelmente, aquele aspecto das estátuas de David, de Roma. Estão a imaginar aquelas estátuas? Ele tinha o cabelo assim bonito. Imagina o fulano todo bonito, todo giro, com uma boa voz, um bem falante. Está tudo bem? E as pessoas diziam, eu gosto mais de ouvir o Apolo do que Paulo. E Paulo não teve problemas com essa situação. Sabe qual foi a situação que ele teve problema? É quando eles começaram a dizer que o que Apolo ensinava estava certo e o que Paulo ensinava, que era a mesma coisa, estava errado. E aí é que ele foi defender a sua autoridade. Mas nunca foi para dizer mal de Apolo. Foi apenas para dizer, não ponham os olhos. Porque ele é bonito, eu não sou, e então? Um é magro, eu sou gordo, e então? Sou pior do que ele? Eu tenho 1,80, o outro tem 2,5 m. É só por dizer que chega melhor aos armários de cima. Santinho. Pronto. A gente faz aqui uma pausa na escola bíblica, não é coisa? Por isso, não é a beleza, não é a perfeição, não é a roupa que eu visto, não é o cargo que eu tenho, se sou pastor, se sou bispo, se sou presbítero. Qual é o mal de um presbítero vir aqui dar uma aula de escola bíblica? Qual é o mal de um diácono vir aqui, um dos meus diáconos vir aqui dar uma aula? Se ele souber do assunto, e se não sabe, ele pergunta-me e eu ensino. Qual é o mal? Eu não vejo mal nenhum. Filipe foi diácono até ao fim da carreira. Nunca passou de diácono, no entanto, ministrava avivamentos. Foi ele que deu a salvação, que deu a conhecer Jesus Cristo, crucificado e ressurreto, ao mordomo-mor da rainha Cândace da Etiópia, que levou a que aquela nação em toda a África, até há bem pouco tempo, fosse a nação com o maior número de cristãos. E era uma nação cristã. Era uma nação cristã. Portanto, não é o meu aspecto, não é a minha beleza, não é a roupa, não é o título. É o que eu tenho cá dentro. E quem é que eu tenho cá dentro? E quem é que tu tens aí dentro de ti? É isso que nós temos que transmitir. É isso que nós temos que passar. É isso que nós temos que entregar. Vocês estão a compreender? Agora, no caso de João Batista, o grande problema dele foi ter duvidado. E porquê que se torna um bocadinho mais grave? Porque ele duvidou não é só do primo. Ele duvidou daquele de quem o Espírito sempre testificou que seria o Messias. Porque quando você diz-me assim, não, mas eles eram bebés, ele não se lembrava. Até porque é que ele disse, quando o batizou, este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele não pode afirmar uma coisa destas e depois, quando é preso, fica na dúvida. Vão lá discípulos, vão lá perguntar a Jesus se é ele o mesmo Messias ou temos que esperar outro. Ele queria manter o ministério dele independente de Jesus. Logo aí é um outro erro terrível. Mas eu fui pioneiro. E o que é que interessa ser pioneiro se eu depois não obedeço àquilo que Deus estabeleceu? Porquê é que Deus teve que trazer outros ministérios para Portugal nos anos 70 e 80, se havia uma igreja tão poderosa e tão forte, com tantas casas de oração, que em 84 eram cerca de 600, que enfrentou
enfrentou os 40 anos de ditadura, que enfrentou a polícia secreta e a polícia do pensamento que havia em Portugal, chamada PIDE e a DGS. E depois o que aconteceu? Amoleceram. Ainda há hoje alguns remanescentes dessa altura que nunca perderam o foco. E mesmo aos 70, 80 anos estão frescos. Estão frescos no espírito. Vocês compreendem o que eu estou a dizer? Mas veja lá se lhes dão uma igreja para pastorear. Não interessa. Porque eles vão ser críticos do Estado atual. Vão perguntar, porquê que não há temor? Porquê que não se faz assim? No meu tempo fazia-se assim. O teu tempo já passou. Por isso é que não lhes querem dar igrejas. Então, são pregadores itinerantes. De vez em quando são convidados para ir a uma escola bíblica. De vez em quando. Eles deveriam de ser os professores principais. Eles deveriam de ser os professores permanentes em escola bíblica. Vocês compreendem o que eu estou a dizer? Porquê? São os pioneiros. Não. Porque eles perceberam que ser pioneiro não é assim tão importante. Importante é ser obediente. Importante é ser obediente. Então o que aconteceu? Deus teve que levantar outras pessoas que até começaram bem. E porquê que caíram? Porquê que saíram do propósito de Deus? Porque eles próprios se tornaram ídolos. Tornaram-se mais importantes do que o Evangelho. Ou tentaram se tornar mais importantes do que a verdade do Evangelho. Então, enquanto o apóstolo Paulo combatia as ideias erradas dos fariseus e dos saduceus que havia na altura, mas Pedro também combatia, Tiago também combatia, João também combatia, todos os apóstolos os faziam. E vocês vão de reparar que todos falam o mesmo, mas há pequenas nuances em cada um deles que são diferentes. E às vezes as pessoas dizem assim, pastor, eu não percebo porque é que há tantas denominações hoje em dia. Naquele tempo também já havia. Porque a igreja de Pedro era a igreja de Pedro, a igreja de João era a igreja de João, a igreja de Tiago era a igreja de Tiago. A igreja de Tiago até ungiam os doentes com óleo. Pedro não fazia isso. João não fazia isso. O João não faz isso, porque o João acredita no óleo do Espírito Santo, no óleo fresco de Deus. Mas agora vou criticar os que estão no caminho certo, que ainda fazem isso. Não, eu vou deixar que seja o Espírito Santo a revelar. Eu não tenho que impor nada a ninguém. Eu só tenho que os respeitar e amar. Eles reuniam-se com frequência em Jerusalém. Paulo, quando lá foi, questionou muita coisa. E a coisa principal que Paulo questionou foi a hipocrisia de Pedro. Fora daqui, tens a igreja cheia de gentios, mas aqui nem te sentas ao pé dos gentios, só comes com os judeus, então como é que fica? E repreendeu-o publicamente. E você não vê a quarta epístola de Pedro a repreender o apóstolo Paulo, porque foi repreendido, porque ele é um apóstolo. Não. Ele até o trata por irmão Paulo e aceita as doutrinas dele e diz que algumas são de difícil interpretação. Como quem diz, eu estive com Jesus, mas ele esteve lá, ele esteve sentado no colo dele. Eu nunca estive, quem esteve foi João e Tiago. Por isso, você compara o Evangelho de João e as Epístolas de João e o Apocalipse e ponha na outra mão as Epístolas de Pedro. São ambas importantes, todos os livros são importantes. Mas o peso da doutrina, do amor, da unção, são muito mais poderosos nos livros de João. Parece que um emana perfume e o outro emana o óleo da unção. Vocês conseguem compreender isto? Um é mais importante que o outro? Não.
De quem é que eu tenho que fazer separação? É do João Batista desta era? Garanto-vos que não há nenhum João Batista nesta era. Não há nenhuma voz que clama no deserto. Porque essa voz é a voz de Deus. Mas há uns que ainda vivem pela lei, vivem pelo Antigo Testamento. Isso não são vozes que clamam no deserto. Isso são pessoas que ficaram lá no deserto. São aquelas pessoas que ainda hoje... É uma comparação, não estou a dizer que é efetivo, mas é para vocês poderem perceber a comparação. São aquelas pessoas que, enquanto você já tem a televisão a cores, eles ainda têm a deles a preto e branco. Enquanto você já faz as coisas no computador, eles ainda escrevem à máquina. E se você lhes for dizer que já há nova tecnologia, eles vão logo dizer que é do diabo. E vão rejeitar. É o que os judeus, é o que os da lei, é o que aqueles que andam pelo Antigo Testamento fazem, rejeitam a maior tecnologia que Deus nos deu, que é a graça. Eu escrevi esta semana esta frase numa publicação que eu pus. A frase dizia assim: cada vez mais eu sou um servo por opção e um filho pela graça, pelo favor que eu não mereço. Cada vez mais eu sou servo por opção, mas também sou filho de Deus, mesmo não merecendo. E é aqui que está o grande segredo. Porque eu não penso assim quando tudo está mal. Eu penso assim também quando tudo está bem. Quando eu estou saudável, quando eu estou abençoado, quando eu ando feliz. Muitas das vezes eu entro no meu carro ou chego a casa e estou naqueles momentos sozinhos com Deus e a primeira coisa que eu lhe digo é: eu sei que não mereço nada disto, mas é por isso que eu te estou tão grato. Eu já achava bom ter pão e ter água na mesa e trabalhar para o meu pai. Você percebe o que eu quero dizer? Mas ele viu-me ao longe e mandou-me pôr... Não viu se eu estava lavado, se eu estava limpo, se eu tinha o cabelo cortado, se eu tinha a barba feita. Simplesmente mandou pôr umas vestes, calçar umas sandálias nos meus pés, pôs-me um anel no dedo para eu me sentir outra vez como filho e fez uma festa porque eu estava morto e agora estou vivo. Mas eu mortifico-me todos os dias para os elogios. Eu mortifico-me todos os dias para quando a minha carne diz: não, tu também mereces. Eu não mereço nada. Eu não mereço nada. Eu não sou digno de nada. Eu sou um servo e por opção eu tenho a argolazinha aqui. No entanto, eu sou um servo diferente porque eu, pela graça, mesmo não merecendo, eu sou filho. Não deixes de dormir ao meu quarto com lençóis de cetim. Não deixes de comer na mesa do rei. Mas no fim, eu levanto os pratos dos que estão à minha volta e vou lavar a louça. Vocês estão a compreender? Nós, por vezes, temos esta tendência, que é, quando as coisas começam a correr mal, o que é que eu fiz? Quando as coisas começam a correr mal, temos aquela tendência para questionar, fazer o mesmo que João Batista. Eu não percebo porque é que Deus permite isto, eu não sei porque é que Deus está a fazer isto comigo. O que é que terá passado pela cabeça de Jó para, do nada, ficar sem os filhos, sem a riqueza,
Vocês, é que a gente pensa assim, ele perdeu os filhos, perdeu o dinheiro, perdeu as cabeças de gado, perdeu os animais. Perdeu. Perdeu. Você tem um passarinho na gaiola, o passarinho ao fim de 15 anos morre. Está 3 semanas a chorar por um bicho que faz piu-piu-piu, 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 3 gotinhas de água, 3 grãos de alpista, piu-piu-piu, piu-piu. Ai, é tão lindo. Ai. O bicho morre, 3 semanas a chorar por uma coisinha deste tamanho com um bico. Ele perdeu camelos, perdeu vacas, perdeu ovelhas, perdeu bois, perdeu os filhos. Ele perdeu os filhos. Eu não tenho filhos, eu não sei o que é que será esta dor. De ouvir dizer, todos os teus filhos morreram, só eu escapei para te vir dar a notícia. E o que é que Jó fez? Rapou o cabelo, vestiu-se de saco e cinza, de joelhos, se calhar completamente destruído por dentro. Disse, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito sejas tu. Eu tenho outra frase, é parecida, que é, Ele é o único que sabe o que é que está a fazer. Eu não sei. E não entendo. E não quero entender. Só quero obedecer. Eu estou como o Rui. Eu só quero obedecer. Porque eu sei que a obediência vai-me dar frutos, a obediência vai-me trazer salvação. A obediência vai-me livrar do inferno. A obediência vai-me fazer andar dignamente diante dele, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda a boa obra. Então, quando o problema bater à porta, não faça como João Batista. Onde é que tu estás? Será que és tu o Messias? Senhor, porque é que isto não está a acontecer, Senhor? Não. Romanos 8, 28. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Ele sabe o que é que está a fazer. E o que é que eu faço? Posso andar triste porque, se calhar, estamos a passar um mau bocado, seja lá o que for, mas levantamos a cabeça e seguimos em frente. Irmãos, em 18 anos de igreja, nós já tivemos a igreja cheia, já tivemos a igreja vazia, montes de vezes. Montes de vezes. Já recomecei tudo de novo, 2 ou 3 vezes em 18 anos. Às vezes dá vontade de fechar tudo, pôr as colãs a secar e ir para casa. No entanto, eu prossegui, porque na altura, na altura em que eu pensei em desistir, o Espírito de Deus veio sobre mim e disse-me, não. E recomeçámos tudo de novo. E em todas as vezes que tivemos que recomeçar, a igreja ficou mais refinada, ficou melhor. Eu sei que dói, e não vos dói mais a vocês do que a mim. Não dói, não. Posso-vos garantir. Mas Deus sempre envia pessoas certas. As pessoas certas. Para nos sarar o coração. Para nos tratar. Para lidar connosco. Lidar connosco. Muitas vezes nós não conseguimos. Às vezes estamos tão zangados. Às vezes estamos tão... Olha, posso ser sincero convosco? Às vezes nós estamos com tanta vontade de ter pena de nós próprios que nem ouvimos a voz de Deus. Então Deus envia alguém para nos chamar à razão. Para ter um discurso que nós não queremos ouvir naquele momento, não queremos ouvir naquela hora, não queremos ouvir, e aquele discurso é: vamos em frente, pastor, vamos para a frente. A primavera não acaba por morrer uma andorinha, quanto mais uma gaivota.
Olhe, por morrer uma gaivota, e se ela estiver em terra, não quer dizer que a tempestade não venha. Vem na mesma. Portanto, vamos em frente. Vem uma tempestade. Vamos esticar as estacas, vamos fechar a tenda melhor, vamos segurar isto com unhas e dentes. Vocês estão a compreender? Seja qual for a tempestade, na família, no trabalho, na igreja, na saúde, em casa, nas finanças, nas emoções. Nas emoções. Quantas vezes nós é que não entendemos, mas Deus quer lidar connosco, com as nossas emoções. Porque por vezes as nossas emoções são uma criança birrenta de 5 anos à solta. Porque nunca as soubemos dominar, pôr no sítio certo, pôr no lugar certo. Vocês conseguem me compreender? João Batista o que fez na prisão foi amoar. Não me vens libertar. Ele só não invocou que era primo. Porque de resto ele invocou tudo o que pôde. Ele mandou discípulos. Como quem diz, estás a ver? Também eu tenho discípulos. Eu também tenho a minha igreja. Não me vens apoiar, não me vens visitar. Mas Jesus, algum tempo depois, disse assim: estava nu e não me vestiste. Tive fome, não me deste de comer. Estive na prisão e não me fostes visitar. E Jesus depois disse, e os discípulos perguntaram: espera aí, quando é que a gente te viu nu, com fome? Por amor de Deus, pá. Nem nunca tiveste preso para te irmos ver à prisão. E Jesus respondeu: quem o faz a um dos meus pequeninos, o que é que Jesus disse que João Batista era? O maior do Antigo Testamento, dos profetas, mas o menor do Novo Testamento. Então, João Batista está incluído aqui. Os discípulos só tinham que dizer assim: Senhor, queres que a gente vá lá vê-lo, visitá-lo? Dá-lhe esperança. Mas Jesus matou o assunto ali. Porque Jesus, quando ouviu os discípulos de João Batista, ele próprio ficou triste. O quê? Então, mas ele, só porque está preso, ainda não percebeu que é mister que as coisas aconteçam assim? Oh, irmãos, Jesus ia para a cruz e um dos salteadores não estava lá. Um dos outros que ia estar na outra cruz era João Batista. Porque ele era o repercursor. Ele era o antecessor. Ele era aquele que estava a preparar o caminho para o Messias. De certeza que ele também estava sinalizado. Ele estava a batizar todos os fariseus que lá apareciam, com aquele discurso cheio de amor, a dizer: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira do futuro, não é? Um belo discurso de boas-vindas. Olha, que não sei quem é que vai dar as boas-vindas no domingo. Mas bom dia, suas raças de víboras. És tu? Ah, não sei, mas se foste tu... Não, é a Dona Ninja. É a Dona Ninja. Ah! Mas isto para dizer que, irmãos, quando vier o problema, o problema vem. Ai, não falo negativo. Não é falar negativo, estou a falar a verdade. O problema virá e vem. Jesus disse: neste mundo tereis aflições. Muitas são as aflições do justo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Agora, Paulo também disse uma coisa muito parecida. Há um versículo que eu penso que está em 1 ou 2 de Coríntios 12, que diz... Não, ele diz, é outro que é: podemos estar machucados, mas nunca abatidos, perseguidos, mas nunca destruídos, que é a palavra mais poderosa deste versículo. Pode-nos acontecer tudo, mas nunca seremos destruídos. Até podemos estar no chão, mas a gente aproveita para adorar a Deus. Estão a ouvir o que eu estou a dizer?
Oh, pastor, mas está-me a preparar para o quê? Estou-lhe a preparar para que você não duvide de Deus quando os problemas vierem à sua vida. Porque senão somos como todos os outros. E é suposto nós sermos mais eruditos. Como os irmãos de Bereia, que iam à Bíblia ver se era verdade. Mas não basta só ver se é verdade, é preciso pôr em prática. Ao fim de 2000 anos, não somos capazes de pôr em prática a palavra? Para o nosso caráter, para a nossa vida? Ou só para as finanças? Só para o carro? Não, eu estou a pôr a minha fé. Pastor, eu estou no maior grau de fé que eu tenho, que é a união de fezes, que eu vou conseguir ter este carro novo. Não se pode dizer fezes, desculpem. Mas é só para vocês perceberem uma coisa. Não, a sério. A circunstância vai nos refinar. O problema, a doença, a questão financeira, as emoções, a crise, não é para nos deitar abaixo. É para nos refinar. Quando veio a crise de 2007, 2011, a primeira coisa que eu fiz com a minha mulher, sabe qual foi? Reduzir as gordurinhas. Fomos ver as despesas que tínhamos. Quanto é que gastamos em internet? Corta. Ficamos só com o mínimo. Quanto é o quê? Pagamos. Quanto é que a gente paga disto? Corta. Consumir o mínimo possível. Chama-se isso respeitar os episódios da vida, as conjecturas da vida. Se Deus as permite, é porque Ele quer refinar o seu povo. Mas há uma crise mundial. Irmãos, a crise mundial existe desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Porque, olha, assim que Deus pôs o Adão e a Eva cá fora do jardim, ao fim de um tempo, Caim matou o irmão. Pumba! Quer uma maior crise do que um assassinato? É que não foi só uma morte, foi um homicídio. O irmão mata o irmão, um filho mata o outro filho. É horrível. Já não bastava terem sido expulsos do jardim do Éden por desobediência. Por falta de arrependimento. Não seja você expulso da presença de Deus por falta de arrependimento. Eu conheço homens de Deus que já foram homens de Deus. Hoje são líderes de grupos ou líderes de denominações, nem lhes posso chamar ministérios, que foram expulsos da presença de Deus. E eles sabem que foram, porque eles sabem que eles não vale a pena impor as mãos sobre ninguém, que Deus não vai responder. Eles há anos, eu conheço um que há 20 anos não impõe as mãos sobre ninguém, porque ele sabe que a glória de Deus já não está com ele. Mas o poder, o dinheiro, o barulho das luzes, o glamour, como é que dizem Marcos? As coisas desta vida, os prazeres desta vida, o status. Vocês estão a compreender? E isto faz com que essa pessoa, ao viver essa mentira, seja transformada ao longo destes anos num ídolo. Em que as pessoas que vão a essa denominação, que frequentam essa denominação, querem ser iguais a ele e não ao exemplo de Jesus na vida dele. Querem imitar a riqueza, os fatos, a tecnologia e não o bom testemunho, o bom caráter, porque não há.
Vocês estão a compreender? E é isto. Eu posso ter muito dinheiro. Eu posso ser o mais bonito. E sou, desculpem, mas sou. Eu posso ser muito magrinho, posso ser muito gordo, posso ser muito cabelo, pouco cabelo. Posso falar muito bem e posso me dar uma pacacha. E, no entanto, estar cego espiritualmente. O que se passou com João Batista foi a cegueira espiritual dominou. Mas, pastor, ele foi preso porque falou a verdade. Um relógio errado dá horas certas 2 vezes por dia. E atenção, João Batista pregava a verdade. Só que o discurso dele deixa de fazer sentido a partir do momento que temos um discurso superior. Um discurso que já não está fundamentado no Velho Testamento, mas está fundamentado numa coisa nova que nunca foi vista. E que as pessoas, ao ouvirem, encantavam-se no sentido de: epá, isto é vida. Enquanto que a lei pesa e condena, a graça que estava em Jesus Cristo aliviava e dava vida. A lei condena-nos e mata-nos, mas a graça alivia-nos e nos dá vida. Então, se estivesse no lugar do João Batista, eu fechava. Ele nem tinha igreja, que era no meio do deserto, à beira do Jordão. Agarrava nos meus discípulos e dizia assim: meninos, este agora é o nosso pastor. E eu próprio ia-me pôr ao lado dele a servi-lo. Vocês compreendem isto? Hoje, isto volta a acontecer, sabia? Não neste sentido. Mas há aí muitos que são autênticos João Batistas. E como já não têm nada para falar do que está aqui, então o que é que eles falam? Política. Dizem mal dos juízes, dizem mal dos governantes, criticam, dão doutrina falsa, que aparentemente parece que é a palavra de Deus, mas quando nós vamos a ver não tem nada da palavra de Deus. Quando eu ouço um pastor dar uma mensagem na sua congregação, em que, na vez de ensinar o que está na Bíblia, em Provérbios 6, que diz: 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª ele abomina. Não, o fulano ensina 6 coisas que o diabo aborrece e a 7ª que ele abomina. Porque ele não pode falar de outro que não seja o Deus dele. E qual é a 7ª que ele abomina? Que ele, Satanás, que você tenha dinheiro. E as outras 6? Que você semeie, que você ajude, que você priorize a casa de Deus. Resumindo e concluindo, tem tudo a ver com dinheiro. Estes pastores que já souberam a verdade, que já andaram na luz, hoje só podem pregar acerca do Deus deles. Eles não podem pregar acerca de um Deus que não conhecem. Não me peçam a mim para pregar acerca do satanismo ou do espiritismo. Eu, por acaso, estudei, li, conheço muita coisa, por isso eu sei identificar. Mas não me peçam para fazer uma sessão espírita. Não, estou a ser sincero.
Não me peçam para fazer coisas relacionadas com uma área que não é a verdadeira e que não é minha. Porque não faz parte do meu Deus. Vocês estão a compreender? Agora você diz assim, pastor, mas é tão triste. Porque são pessoas que já souberam a verdade. São pessoas que foram usadas nos anos 80. Porque eu não estou só a falar de uma, estou a falar de várias. 80 e 90. Para trazer um grande avivamento em Portugal. Sim, concordo. Concordo plenamente. Uma mudança de paradigma brutal. Porque a igreja, na altura, em Portugal, estava enfraquecida. A igreja estava corrompida pelo dinheiro. Pelo dinheiro. Quem tinha dinheiro é que mandava na igreja na altura. Vocês já ouviram alguns testemunhos em privado aqui de um pastor nosso, dessa época. E quando não era isso, os próprios pastores estavam tão enredados em manter as regras que extinguiram o espírito. Quando uma irmã era batizada em línguas, o escrutínio que havia, uma irmã ou um irmão, o escrutínio que havia sobre essa pessoa era tão grande que a maior parte das vezes a pessoa acabava por ir embora. E não conseguiam expulsar demónios. Conta-se a história de um que até se atirou de uma janela. Vocês estão a compreender? E depois chega um fulano que mal sabia falar português, quanto mais inglês, e os demónios manifestavam-se só de olhar para ele. E as pessoas eram curadas de coisas inimagináveis. Deus operava de forma... E é tão triste, irmãos, eu estar a falar no passado sobre isto. Deus operava de forma extraordinária. Eu vi pernas a crescer, eu vi braços a crescer, eu vi pessoas, uma que era cega de um olho, de repente começar a ver. Nós vimos uma irmã que nunca tinha aprendido a ler. Em plena reunião, ela usava uma daquelas bíblias pequeninas só com os salmos, o Novo Testamento e os salmos. E ela, de repente, em plena reunião, levanta-se e começa a ler. Nunca tinha lido na Bíblia, na vida. Não tinha tido escolaridade. Milagres tremendos. Pessoas que morriam e que foram ressuscitadas. Agora, isso não acontece hoje. Ai, pastor, mas também não acontece aqui. Acontece aqui muitos milagres, é bem que não os publico. O Álvaro. E outros. Então, não se esquece, a Filipa não caiu, não ficou cega. E Deus não lhe devolveu a vista ainda na pontinha. Entre outros, muitas coisas que Deus fez e faz. Agora, porquê é que eu não publico? Porque isto é que tem que ser a razão pela qual eu venho à casa de Deus, não os milagres. Vem à minha igreja e vai ser curado. Isso é uma falácia. Isso é uma confabulação, isso é uma mentira. É um engano. Isso se Deus não quiser operar na vida daquela pessoa? Ou se quiser operar, mas mais tarde. Eu já vi estes casos. Eu já vi isto. Eu sei de pastores que tiveram cancros. E então, estavam em pecado? Há um que eu conheço que eu posso pôr as mãos no fogo pela vida dele e por ele. Sei que ele não estava em pecado. Então, e porquê é que Deus permitiu que ele tivesse um cancro? Para o refinar. Para o refinar. Não interessa, pronto, eu ia dar um exemplo, mas não posso. Mas para você perceber que Deus fez coisas comigo, por exemplo, na minha vida, falando agora do meu testemunho, que me transformaram ao ponto de, depois de eu me render diante de Deus, eu ser curado, ser transformado, ser totalmente mudado. Mas isso só pode vir de Deus. E não é de um dia para o outro. É um processo paulatino, de grau após degrau,
E não somos nós que damos conta, são os outros que dizem assim: tu estás muito diferente. O maior elogio que eu tive com relação a isso foi de uma irmã que chegou ao pé de mim e disse-me assim: ai, tenho tanta pena, muita pena, pastor. Antigamente você entrava na sala e nós sentíamos logo a presença de Deus, que até havia pessoas que caíam no chão. Agora você entra na sala e não se sente nada. Isso para mim foi um maior elogio. Porque se você pensa que nós temos unção, você não tem nada. Ai, temos, eu fui ensinado que eu tenho a minha unção pessoal. É sua, está dentro de um pote, está dentro do bolso das calças. Cuidado, não se sente em cima disso, pode partir. Unção pessoal. Então, mas a Bíblia diz que o Senhor não reparte a sua glória com ninguém, vai agora repartir parte da sua unção e da sua glória consigo? Ai, não, porque eu tenho uma unção, porque eu busco a Deus. Oh filha, tu tens a graça de Deus na tua vida, porque o buscas, porque senão tu era zero, tinhas a ira de Deus em cima de ti. Qual unção? Olha como diz o outro, uns são e outros não. Porque de facto o que eu vejo é muita religiosidade e muito erro. Muita religiosidade e muito erro. E mais ainda vos digo, não há nada, ouça o que eu lhe vou dizer, nada que provenha de Deus que você possa reter na sua vida. Eu vou receber esta unção e agora vou aqui com ela para casa. A mãe já dá a alpista para meter no cofre. Não. Claro que nós saímos da reunião, saímos da escola bíblica, saímos do tempo de oração e vamos com a essência de Deus connosco, mas vamos trabalhar. Logo vamos enfrentar o atrito e o desgaste do mundo. Essa unção, essa presença, o que é que ela vai fazer? Vai apenas nos ajudar a vencer o mundo, porque foi essa a promessa de Deus. Neste mundo tereis aflições, mas alegrai-vos, porque eu... Mas se este versículo dissesse, mas eu deixei a fórmula secreta para a unção, e vós podereis fazer uns potezinhos. Eu estou cheio de unção. Olha, sabe uma coisa? És um grande mentiroso. Você que ouve-me dizer aqui na igreja, na reunião, está aqui a presença de Deus. Porque eu sei quando está a presença de Deus e quando não está. Eu sei quando o que está é maligno e quando o que está é divino. Eu sei reconhecer. Eu estou cheio de unção. Olha, estás cheio de presunção. E se fossem chaves era presuntão. Arrogante. Cheio de unção. Que dai graças a Deus que a ira não te rachou já ao meio. Porque pela sua compaixão e misericórdia, o que é que seria de nós se não fosse a compaixão e misericórdia dele? Eu estou cheio da glória de Deus. Não estás cheio de... Olha, tu estás cheio de ar. Parece um balonito. Eu vou buscar um alfinete. Eu quero estar cheio de unção. Quero estar cheio de unção? Quero. Então vá, ser obediente. Busca-o. E vais perceber que quanto mais o buscas, mais te percebes da vergonha que tens passado até hoje. Que aquilo que tu pensas que é unção é apenas o cheiro das flores, é apenas o aroma da chuva molhada, da terra molhada da chuva, não é nada mais. O Senhor, nós não sabemos o que é ter a unção pelos peitos, nadar na unção, não temos a mínima percepção. Porque se estivéssemos estando na situação de João Batista, não mais eu,
Mas Cristo em mim... Ai, para cortar a cabeça, deixa ser. Ai, o quê? Uma fita amarela na porta, não vai haver reunião? A gente faz ali na praceta. Ai, irmãos, sem medos. Ai, eu sentia quando o pastor passava a unção. Ai, irmãos, eu se calhar nessa altura, não sei. Porque as pessoas andam muito à busca destas coisas, sabia? A unção do casaco, a religiosidade. E vemos o que queremos ver. Vemos o que queremos ver. Olha ali, aquela luz. É um anjo. Havia aí um que via anjos em todo lado. Mas não via o pecado na vida dele. Não via que ele estava a maltratar os pais. Pôs a mãe num lar, mas vive com a reforma da mãe, porque é um preguiçoso, não quer trabalhar. Quando a coisa não lhe parecia bem, quando já não estava a gostar, quando estava a ser corrigido, aí eu olhei para si e vi um demónio. E ele era bonito. Ai, não, era uma caveira. Uma caveira. Ai, oh Senhor, que Deus te ouça. Deus me ouça, hein? Eu ando a ver se emagreço, a ver se fico magrinho. Vou terminar com isto. Eu sei que o que eu vou dizer não é fácil. Nós estávamos todos aqui a falar antes da escola bíblica e deu-se aqui vários exemplos. Deu-se o exemplo do centurião, que sabia o que era a autoridade. Demos o exemplo de Jairo, que na sua incredulidade e desespero foi ter com Jesus, mesmo sabendo que a filha já estava morta. Não falámos, mas pensámos na mulher do fluxo de sangue, que pôs os seus olhos não. Ela queria a cura. E o objetivo dela era tocar em Jesus. Só assim ela iria receber a cura. Como vocês sabem, Isaías 53, 4 e 5 diz isso, não é? Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras, tocando nele, mas não. É para vocês perceberem que nós somos curados pela compaixão e pela misericórdia de Deus. Porque, olha, o centurião, ele sabia dar ordens e sabia receber ordens. E entendia o que era a autoridade. Mas o que é que me vale a mim a autoridade se eu não tiver fé? O outro não tinha fé nenhuma. Ele disse a Jesus: perdoa a minha incredulidade. E foi importunar Jesus mesmo com a filha já morta. Tanto que os outros foram atrás dele. Porque é que enfadas o mestre? A menina está morta. O desespero de um pai. Mas foi humilde. Perdoa a minha iniquidade. O pai daquele menino que se atirava para o fogo, que tinha aqueles demónios, a mesma coisa. Perdoa a minha iniquidade. A minha incredulidade, peço desculpa. E depois temos a mulher do fluxo de sangue, que foi curada também pela compaixão de Jesus. Porque ela não precisava tocar nele. Mas nós às vezes pomos esse objetivo. Não, o pastor tem que soprar. Se não soprar, eu não recebo a cura. Eu estou muito triste. Esta conversa eu ouvi há pouco tempo. Estou muito triste. Então porquê? Ele não chama as pessoas para orar. Ele não ora pelas pessoas aqui à frente. Parece o Paulo Bento a falar, todos a encolher os ombros. Ele não chama as pessoas para orar. Ele não chama as pessoas aqui à frente. Mas eu vou pôr a minha fé que eu preciso de uma imposição de mãos, de um dedo, de um soprar.
Ou eu ponho a minha fé que o Senhor Jesus vai ser compassivo e misericordioso para comigo e vai me curar. E Bartimeu teve fé ou não? Era cego de nascença. E Jesus perguntou-lhe uma coisa muito importante. O que é que ele lhe perguntou? Que queres que te faça? Porque ele era pobre e cego. Quer dizer que, para além da minha fé, é mais importante eu saber o que é que eu quero. E esta? E esta? Não, mas podemos ir mais longe. Havia um outro cego. Verdade ou mentira? Que estava sentado aonde? Quem é que sabe? Ao pé do templo. E Jesus, quando foi orar por ele, o que é que ele fez? Cuspiu-lhe nos olhos e foi buscar lodo, terra, e pôs-lhe nos olhos. Olha que coisa tão boa. Se fosse nos dias de hoje, a Azai prendia Jesus logo a seguir. Os fariseus até esfregavam as mãos. Oh, olha, dá as 30 moedas ali ao senhor da Azai. Jesus pôs-lhe barro, pôs-lhe terra com cuspo nos olhos. Se calhar nenhum de nós aceitava se eu dissesse assim: Deus falou ao meu coração que eu tenho que ir ali buscar um bocadinho de terra e vou fazer aqui um bocadinho de barro e vou-lhe pôr nos olhos. E você dizia-me logo: põe nos olhos, mas põe nos teus. Então, tu usas óculos, põe nos teus. E a pessoa ia-se embora zangada. Então eu queria-me pôr cá lama nos olhos. Mas ele não questionou e foi lavar ao tanque de Betesda e foi curado. Depois temos o outro prisma. Quem é que sabe qual é o outro prisma? Quantos eles eram? Foram pedir a Jesus para ser limpos. 10 quê? A doença do século. Incurável. Viviam nas cavernas porque não podiam viver entre as pessoas para não serem contagiadas. E quando iam à cidade comprar comida, tinham que levar um badalo, que era para as pessoas meterem-se em casa. Eram 10. E de longe clamaram a Jesus: purifica-nos, tu tens esse poder. E Jesus respondeu o quê? Para mim é uma resposta a João Viegas. Olha, tu não tens pastor? Vai lá pedir oração ao teu pastor. Jesus disse-lhes: queres ser limpo? Quero. Então vai à sinagoga e pede lá ao Rabi. Eles não são assim tão bons. Vai lá ter com eles. Vai lá ter para pedir. Vais-me pedir a mim. Tu tens pastor. Vai lá à tua igreja pedir. Mas eles não questionaram. E quando viraram, foram em obediência. Obediência. E foram todos... Quando? Exatamente. Naquele momento. E dos 10, quantos é que voltaram para agradecer? Estão a ver? Se a gente for a comparar tudo o que Jesus fez e tudo o que nós temos feito, nós somos tão maus, ingratos, malignos. Malignos. Pastor? Está-me a chamar maligno? Uma vez, sim. Olha, irmã, não dê pérolas a porcos. E ela: está-me a chamar porco. E está-me a chamar maligno. Estou. Porque nós estávamos lá a dizer: crucificam. E quem é que vocês querem que eu liberte? Barrabás. Nós somos o povo. Barrabás representa aqueles que praticam a iniquidade e que ainda esperam ser justificados. Sem arrependimento. Sem arrependimento. Sabe o que é que o Barrabás representa?
aqueles que dizem assim: não faleis dos ungidos do Senhor. Oh, olha que eu sou arcebispo, tu não fales contra mim, que o Senhor vem e castiga-te. Castiga, mas não é castiga-te, é castiga-te. Que é coisa. O Barrabás representa a injustiça. E você não fica a rir, porque você também representa uma parte da injustiça. Porque nós estávamos lá a dizer: não tem problema, o sangue desse inocente caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Mas depois, quando o sangue começou a cair sobre nós e sobre os nossos filhos, clamámos ao Senhor Jeová: porquê é que não fazes nada? Até quando temos que esperar por ti, Senhor? Aleluia! Vocês estão a compreender? E porquê é que nós representamos a injustiça? Há aqui alguém que diga assim: não, pastor, eu merecia ser salvo e perdoado. Ninguém. Nenhum de nós merecia o perdão. Nenhum de nós merecia a compaixão e a misericórdia. Nenhum. Ai, mas eu não era assassino como Barrabás. Ai, eu não interessa. Mentimos. Enganamos. Pensamos mal. Diretamente apoiados. Porque há sempre aquele que diz assim: tu também tens direito. Não tenhas medo de falar. Vamos orar? Eu sinceramente não sei que título é que hei de dar a esta mensagem. Tenho que pensar nisto. Nesta escola bíblica, esta aula. E vocês qualquer dia ficam fartos de mim, porque eu estou sempre a falar no caráter, sempre a falar na alma, sempre a falar em vencer. Vencermos. Mas eu não sou capaz. Irmãos, podíamos falar dos fios da barba do Arão. E de quantas labaredas tinha o carro de fogo de Elias. E qual era a velocidade que andava o jumento que levou Jesus para dentro de Jerusalém. Mas eu prefiro... é como diz o Rui, no domingo a mensagem foi dura. Não foi, ele diz que não foi, ele diz que são coisas difíceis, mas que nós precisamos de ouvir, não é duro. Eu sempre gostei da mensagem que nos confronta, porque nos faz pensar e fica a ecoar na nossa vida durante a semana, para ver se a gente é como a onda do mar. Hoje eu disse isto a alguém: a verdade, o Evangelho, o reino dos céus, a Igreja de Cristo é como a onda do mar, que volta e volta e volta, e quando parece que vai desistir, é quando a onda vem mais forte, que é a sétima onda. E volta e insiste. Umas vezes a maré está mais baixa, outras vezes a maré está mais cheia, mas ela não desiste de fazer aquilo para que foi chamada: dar luz a este mundo tenebroso e mostrar a salvação através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através dele. Amém? Paizinho, nesta noite, graças te damos pela tua palavra. Te quero agradecer, Senhor, porque tu sempre mostras aquilo que o teu povo precisa de ouvir, que eu preciso de ouvir também. Te louvo e te agradeço pelo teu grande amor, te louvo e te agradeço pela tua compaixão e misericórdia. Eu não mereço nada disto, eu não mereço, Senhor, sequer ser pastor desta casa, mas tu me escolheste, tu me chamaste, tu me elegeste, tu fizeste de mim e deste povo sacerdócio real, geração eleita. Somos teus e tu és nosso.
Obrigado por este privilégio. Que grande privilégio é servir o Teu nome. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. E nesta noite, conduz-nos até casa em paz e segurança, que o Teu Espírito se apodere de cada um de nós. Faz-nos descansar na Tua paz e que seja um fim de semana de grande vitória, de grande sucesso para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.